Deixar uma palavra aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 27, 28, 29 e 30, que diz assim: E aqueles que sondam os corações sabem qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Vou repetir o 29. Portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui, Romanos, quando a gente chega aqui no versículo 29, Romanos 8, aí você vai em 27, 28, 29 e 30, mas você pega o 29, ele vai falar sobre Jesus, que Jesus é o Filho primogênito de Deus, e assim como Deus o predestinou, ele também nos predestinou, como Jesus, o primogênito entre muitos irmãos, e também nos predestinou ser como Jesus. E a gente passa tem muitas religiões e pensamentos teológicos de crer na predestinação. Não vem ao caso e não é o que eu creio em predestinação. Mas eu creio em predestinação de ministério. A verdadeira predestinação. Que é a predestinação para que Jesus nos chamou. É a grande dúvida de muita gente. A pessoa vai na igreja, convive na igreja, ela convive na sociedade, convive com as pessoas, mas ela não tem uma definição de para que Deus chamou. Ela não tem uma definição do seu propósito. E aqui vem falar sobre o verdadeiro propósito para Deus para conosco, que é ser como Jesus. E nesses dias difíceis que a gente tem vivido, tem passado, e a gente se pergunta muito, para a gente se alinhar com esse texto, com esse versículo, e com o texto que tem o versículo vem anteceder o contexto de todo o capítulo, e para a gente se alinhar no que Deus quer, dentro do que Jesus nos predestinou a fazer, que é ser como Ele, é a pergunta que muitas vezes a gente me deixa a questionar como que a gente, como nós, igreja, temos nos comportado mediante a todo o caos, a toda a pandemia, a todas as dificuldades que temos enfrentado. Como que Jesus agiria mediante essas coisas? É bem certo que Jesus, ele nunca tomou um posicionamento quando se tratava de calúnia. Jesus nunca tomou posicionamento. Quando alguém o caluniava, alguém o dizia algo sobre a vida dele que não era verdade, ele se calava. Você pode ver, na maioria das vezes ele se calava. Ou quando pegaram a mulher em adultério, que quiseram acusar perante ele, também se calou. Então Jesus era alguém que se calava no momento certo. Mas Jesus também era alguém que se levantava no momento certo
para defender o reino. E a reflexão que eu quero trazer para nós, né, nesse estudo, como que nós, igreja, tem que se levantado em meio a essa pandemia, a essa paralisação. Ah, mas a igreja não parou. Eu concordo que a igreja não parou. Eu concordo que a igreja não parou. Mas como que a gente tem que se levantado no meio dessas adversidades que tem vindo sobre nós? Como que a igreja tem que se levantado? Eu queria relatar alguns fatos para os meus irmãos. Esses dias eu estava muito incomodado, até coloquei no grupo que eu queria me levantar porque os campos estão brancos e eu estava sentindo uma queimação muito grande no peito por estar indo atrás das pessoas, buscando pessoas, evangelizando, pregando, porque eu tenho vivido, às vezes, lidado com pessoas no mundo secular, aí no mundo, clientes, e às vezes a gente tem visto que eles estão mais seguros em relação ao Covid-19 do que muitos crentes. Eles estão mais... Mas a única coisa que eu não tenho tido tanta segurança a respeito deles é na questão de salvação. O único medo que eu tenho é de morrer e Jesus não me levar e não ser salvo. Mas quanto a coronavírus eu não estou preocupado. Então eu tenho ouvido isso de muitas pessoas que não são cristãs. Mas eu tenho visto muitas pessoas desesperadas. Pessoas desesperadas, mas desesperadas pelo coronavírus? Não. Desesperadas pelos acontecimentos que abrevia a vinda de Jesus. E o que eu tenho observado é que nós, igreja, a gente não tem tomado um posicionamento em meio aos acontecimentos que sobrevêm à vinda de Jesus. A gente não tem tomado uma posição. Mas se for algo que vai contrariar a justiça, que vai contrariar uma ordem de um prefeito, de um governador, não é essa ordem, nós não podemos contrariar. Mas se Deus levantar uma igreja com grande poder, que eu acredito que vai levantar pós-pandemia, que se a gente olhar para a igreja primitiva ficou um tempo resguardada. Então veio a perseguição sobre ela. Aí sim ela se levantou em grande poder. Então a igreja está aí acolhida, guardada, mas na hora que vier uma perseguição sobre ela, eu acredito que a igreja vai ter que se levantar. Ela vai ter que se manifestar, ela vai ter que se colocar no seu posicionamento. Então a gente tem visto hoje uma igreja que não tem tomado nenhum posicionamento mediante ao que alguns governadores, prefeitos vêm fazendo a respeito da nossa igreja. Então eu acredito que o momento de se levantar, da gente se levantar, vai ter que vir. E por que eu estou falando isso? Eu quero endossar isso, mas eu quero ter base para falar isso, para não dar um entendimento para os irmãos que eu estou falando algo fundamentado na minha mentalidade. Não. Eu quero falar algo baseado em fatos. Onde que a igreja está perdendo quando se trata de paralisar a igreja num momento como esse. E eu liguei para o pastor Giovanni e falei, pastor, eu me estou sentindo incomodado, eu queria, a minha célula não tem como eu fazer ela de forma online e eu preciso de ir no Juquinha, mas eu preciso da sua bênção. Ele falou, tá na bênção, irmão, bota a máscara direitinho, álcool em gel na mão, vai lá, não encosta ninguém, vai lá e faz. Fui lá, estive lá com o Dex, fui lá e não tive como, eu até queria ir lá na casa para abrir a casa da célula para orar lá, e lá eu não tive como entrar lá, porque em frente à casa, irmão, tinha uma cachaçada, uma churrascada,
tinha mais ou menos umas 30 pessoas, uma bagunça, droga, tudo envolvido no meio. E a criançada que a gente cuida com tanto carinho, estava lá no meio. E eu então fui nas pessoas mais de idade, que são mais coisa, fui no portão das pessoas, fui na Denise e orei do portão mesmo e fizemos uma oração, eu e o Dex, e a gente veio embora. E eu vim com aquilo questionando, porque se a gente tivesse ido lá e feito um culto lá dentro é lógico que a gente não vai fazer isso, mas se a gente tivesse feito um culto, provavelmente a gente receberia uma denúncia. Provavelmente não. A gente receberia uma denúncia e a gente ia ser atuado. Mas o pessoal que estava lá bebendo, cheio de aglomeração, ninguém fala em nada. Por quê? Porque isso agrada a Satanás. Isso agrada a Satanás. E isso, o que acontece é que muitas vezes a gente tem temido em entrar em certas áreas onde Satanás está reinando. Então, onde eu quero chegar com isso? De o que Jesus faria no nosso lugar. Muitas vezes a gente tem que se perguntar isso. O que Jesus faria numa situação dessa? O que Jesus faria em determinada situação? O que Jesus faria para defender a igreja em meio a essa pandemia, para defender o reino, para defender aquilo que ele constituiu na terra e a partir de Pedro então se tornou igreja. O que nós, como cristãos, que diz em Romanos aqui, capítulo 8, no versículo 29, que fala assim como Jesus primogênito e nós, sequência de muitos irmãos dele, estamos fazendo para honrar o nome que a gente carrega, de irmão de Cristo. E muitas vezes isso me questiona. Outro episódio que eu acompanhei e tenho acompanhado nesse período de quarentena é sobre duas crianças. Então como esse aqui é um estudo de escola dominical, é um estudo mais restrito. Duas crianças, aproximadamente de uma de 6 anos, outra de 8, e os familiares pegaram essas duas crianças num ato de homossexualismo. Os dois namorando como se fosse algo normal. Aonde eu quero chegar, irmãos? São pessoas próximas a mim, chegado a mim, e eu quero trazer a reflexão dos irmãos. É o seguinte: se nós não fizer alguma coisa, o diabo vai fazer e vai continuar fazendo. A realidade é essa. A realidade é que Felipe Neto, Lucas Neto, esse pessoal de rede social, eles não param. Eles não estão nem aí para coronavírus. Eles estão de quarentena nas suas casas, com seus dinheiros, rico, produzindo conteúdo, porcaria, lixo, para nossos filhos, para nossa geração, para os nossos jovens. E nossos jovens muitas vezes estão atentados a isso, estão ligados a isso porque nós estamos pegando carona em fica em casa, e não façamos nada. Precisamos orar, sim, temos que orar, mas nós temos que agir como Jesus agiu, como Jesus enfrentou o sistema, como Jesus enfrentou tudo que foi a adversidade. Jesus enfrentou. Jesus é um modelo de tudo que passou para ele enfrentar. Ele enfrentou o deserto, ele enfrentou Satanás, ele fugiu de Herodes, ele fugiu de tudo. Em pessoa. E enfrentou tudo que teve que enfrentar por nós. E muitas vezes nós não queremos enfrentar nada porque estão com medo de ir para a cadeia. Porque se a igreja se levantar um pouquinho, dar uma opinião,
oposto do que o governo diz, ou que fulano diz, em defesa da nossa fé, para defender o nosso povo, para defender os nossos princípios, nós não temos coragem de fazer isso. Nós não temos coragem. Não é ser desobediente, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em defender a fé.